Ricardo, vamos começar falando, infelizmente, vamos começar falando sobre o caso Nicolas Ferreira, né? E a gente não pode deixar de trazer uma análise sua aqui no Super N de hoje, depois do caso de transfobia protagonizado por Nicolas ontem, que colocou, lembrando para quem ligou o rádio agora, ou que está nos ouvindo e não conseguiu acompanhar o que aconteceu de ontem para hoje, o Nicolas que ontem na Câmara colocou uma peruca dizendo que estava ali para ter um lugar de fala, já que a esquerda havia dito que ele não poderia falar porque era o Dia Internacional das Mulheres. E aí ele colocou e disse, então agora eu sou a deputada Nicole, ironizando as parlamentares trans e trazendo à tona um discurso ou uma discussão muito séria, pelo menos deveria ser, e de muito respeito, que é em relação à transfobia. E há possíveis punições por aí, né, Ricardo? Exatamente, ele pode sofrer consequências e acho que o Nicolas está chegando agora em Brasília, talvez vá perceber só agora que a Câmara Federal é um pouco diferente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, né? Inclusive, o próprio presidente da Câmara, né, Arthur Lira, já fez uma declaração pública ontem, fazendo uma crítica a ele, dizendo que não aceita desrespeito, preconceito, né, e que estava fazendo ali uma reprimenda pública a ele, porque esse tipo de atitude, ele mancha a imagem da Câmara como um todo, né? E o Lira não quer essa confusão também para ele, né? Toda vez que acontece esse tipo de coisa, ele começa a ser cobrado publicamente, a imagem da Câmara é achincalhada, então o Lira não quer dividir esses custos, né, desse tipo de situação. E aí tem o risco de punição, o principal risco de punição no Conselho de Ética da Câmara, né? É bom dizer que o Conselho não está instalado ainda, há uma demora, né, com as comissões, nós estamos agora, já passamos o Carnaval, já tem um tempinho, já estamos no mês de março, mas ainda assim o Conselho não foi ainda instalado, mas o Conselho vai ter 20 membros, que já estão mais ou menos definidas as distribuições de vagas, e o blocão do Lira, que inclui do próprio PL do Nicolas até o PT, tem 12 das 20 vagas, ou seja, tem maioria. Mas é bom dizer que muitos deputados que são da base bolsonarista ou que são do Centrão não gostam tanto assim do Nicolas, porque consideram que o Nicolas tirou muito voto deles na eleição e que é um risco às futuras eleições deles, né? Então tem esse componente político para ser colocado. E paralelamente a isso, há uma pressão do Ministério Público Federal, né, que já pediu à Câmara que Nicolas seja punido, fez aí um ofício à Câmara, há também a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão soltou uma nota muito dura e então vai haver uma pressão muito grande para a punição dentro do âmbito da Câmara, além dos riscos e esses maiores ainda, na minha avaliação, de punição dentro do STF nas representações por injúria, né? E houve também, Ricardo, o caso José Medeiros, que também é um outro daqueles parlamentares que recorrentemente está envolvido, eu não gosto sempre de usar só a palavra polêmica não, mas nesse caso é ainda de uma definição sobre de fato se vai ser tratado como uma agressão ao parlamentar Miguel Ângelo aqui de Minas Gerais, né? Exatamente, né, as imagens mostram ali uma aproximação dos dois e tal, tá um pouco de longe, é difícil, mas parece ter havido, né, uma leve cotovelada e um pisão no pé. O Zé Medeiros é a segunda vez que ele tem episódios desse tipo. No ano passado, em junho do ano passado, ele partiu para cima do deputado Paulo Teixeira, precisou ser segurado pelos colegas. Então ele também pode sofrer consequências do ponto de vista de eventual investigação no Conselho de Ética, né? Mas o caso não repercutiu tanto quanto o caso do Nicolas ainda, o que é um sinal para ele, né, positivo. Agora, o Conselho de Ética, nesta última legislatura, ele empurrou muitos processos e acabou a legislatura sem julgar vários deles, né? É recorrente isso na Câmara. Então, isso normalmente faz com que os parlamentares não se preocupem tanto com punições. Mas esses dois casos específicos, como eles aconteceram logo no início da legislatura, dificilmente vai se conseguir empurrar com a barriga até o final da legislatura, quando os casos são encerrados, os casos não sejam julgados. Como aconteceu imediatamente ao início, né, um pouco mais de um mês após iniciar a legislatura, dificilmente eles vão escapar aí, de investigações e algum tipo de punição. Pode não ser a cassação, mas algum tipo de suspensão de mandato, né, ou algo do tipo. Bom, tem um outro ponto, Ricardo, antes da gente encerrar aqui a nossa coluna, queria a sua consideração a respeito das disputas nas comissões do Senado. Tem os efeitos ainda da disputa Rogério Marinho e Pacheco e efeitos acho que mais danosos para oposição, curiosamente, não?
É porque a oposição, quando houve aquela disputa com o Pacheco, do Marinho com o Pacheco, achou que essa fala do grupo do Pacheco de que não iria incluir a oposição nas comissões, caso não houvesse um acordo ali, que isso era bravata apenas para pressionar pelo apoio ao Pacheco, mas não foi isso que vimos agora. De fato, eles cumpriram a ameaça, apesar de que as comissões, os membros das comissões foram distribuídos, conforme diz a Constituição, pelo critério proporcional. Então, o bloco PL, PP e republicanos teve direito ali às cadeiras normalmente nas comissões. Mas a votação para as presidências das comissões, o grupo pró-Pacheco entende que não precisa seguir essa regra, porque é uma votação, né? E a votação qualquer um pode ganhar. E aí esse grupo que é majoritário, que apoia o Pacheco, conseguiu engolir a oposição e levar as 13 presidências de comissão. A oposição ainda pressiona por um acordo, por alguma mudança, e promete, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, se não for contemplada, né?